seguinte, vou te dar um parecer bem, sim, bem sério, né? Bem técnico. É o seguinte, não deu para ouvir o barulho do seu motor, tá? O seu motor pode ter acontecido um monte de coisa, né? Uma coisa boa que não aconteceu com o seu motor foi que parte de cilindro, né? Então, assim, você não me questionou, nem falou, né, que o carro começou a queimar óleo, né? Então, isso, a parte de cilindro, anéis e pistão, está intacto, né? Então, essa parte separada tá boa. Então, no Opala, a gente tem aí alguns pontos que a gente pode pontuar é, de problemas, digamos assim, frequentes, não crônicos, mas frequentes que acontecem com ele. O barulho pode ter acontecido porque a polia do seu comando soltou. Uma outra coisa que pode acontecer, o comando de válvula do motor 4 ou 6 cilindros, ele vai num alojamento e nesse alojamento há buchas. Às vezes uma bucha dessa corre e, e ela fica batendo, né? Então isso pode acontecer, é raro, raríssimo, mas acontece, né? Em mecânica, o pessoal brinca, né, que o raro é o comum, né? Porque você sempre tá chegando coisas raras de acontecer, né? Somente em motores muito confiáveis. Um exemplo disso é a Caravan que eu estou fazendo aqui agora. O cabeçote do Opala, praticamente, seria impossível ele estar afundando parte dele, porque ele não é alumínio, né? Ele é ferro fundido. E o cabeçote dessa Caravan que está aqui, ele está afundado, como se tivesse por dentro uma cárie, que essa cárie fez com que na hora do aperto afundasse. Então, voltando para o seu motor lá. O seu motor tem esses problemas na parte de baixo, ou pode ter acontecido de uma bronzina de biela ter virado, uma bronzina de mancal ter virado, tá? Isso acontece. Geralmente, quando isso acontece, se é biela, se é de biela ou de mancal, de virabrequim, o que aconteceria? Na marcha lenta não faria barulho. Na hora que eu dou carga no motor, na hora que eu dou carga, na hora que eu vou acelerar, né? Na hora que ele começa, vum, né? Mas não parado, andando. Você vai escutar você vai escutar uma batida, né? E uma batida sincronizada como se fosse as voltas do motor. É, Então isso pode acontecer. O que eu acho que aconteceu no seu carro, tá? Não sei se você percebeu, mas vendo os vídeos, se você olhar na temperatura, existe um ponto que o seu carro chegou a 120 graus, cara, de temperatura. Não sei aonde, não sei como, mas lá mostra o mínimo e o máximo. O mínimo, ele vai mostrar a temperatura que o carro tá frio, né? Então não importa muito. Agora o máximo, muito difícil ele chegar, tá? E assim, né? Se você para o carro quente, o motor começa a aumentar de temperatura, né? Normal. Porque enquanto você está funcionando o motor, o líquido refrigerante tá tirando calor e está jogando fora. Tirando calor e jogando fora. Na hora que para, ele para de fazer isso. Então toda aquela parte quente ainda continua ainda um pouco quente, vai aumentando e vai equalizando, né? Todo o calor. Então a temperatura média do motor sobe. Mas para chegar a 120 graus, era pelo menos para ele estar uns 110. Isso já é demais para o motor do Opala. Um indício disso é o vazamento pela junta do líquido de arrefecimento. Aquilo não pode acontecer. A sua sorte que esse líquido que saiu não caiu dentro do cilindro. Senão você ia tentar dar partida, iria dar calço hidráulico. Você sabe muito bem que isso acontece principalmente na aviação, nos motores radiais. Aconteceria
um calço hidráulico entortaria a biela e aí sim você perderia o motor. Aí sim a gente teria que fazer ele todo. Se eu fosse você, isso dá para mim te mostrar fazendo. Você vai tirar o coletor de admissão, tirar, afastar o de escape. Não vai nem precisar tirar, é só afasta o de escape. Você vai tirar a tampa de válvula como você tirou. Você vai soltar os balanceiros, colocar os balanceiros na ordem, pegar as varetas, colocar as varetas na ordem que você tirou. Tudo bonitinho, o que é cima, o que é cima, o que é baixo, lado direito e lado esquerdo. Tudo do mesmo jeito para a gente não ter problema depois. E você vai soltar esse cabeçote. O cabeçote não tem sincronismo, não tem, tá tudo belezinha. Depois que a gente, que na montagem, é uma regulagem de válvula, que aí eu te mostro como fazer, dependendo da situação. Se for num sábado aqui, eu pego o Fusquinha, vou até aí, a gente faz a montagem, faz eu deixo reguladinho, você depois só confere o torque, aperta e ele vai voltar a funcionar. Para mim, no meu ponto de vista, tá? Sem ter visto o carro, esse carro sofreu um aquecimento muito alto, queimou junta de cabeçote e começou a falhar cilindro porque entre um cilindro e outro começou a passar compressão de um cilindro para o outro. Por isso que ele fazia aquele barulho de 3 cilindros. Então, eu acho que aconteceu isso, tá bom? Então, você tem aí só junta de cabeçote queimada. Trocou a junta, segue a vida, tá bom? Para não ficar a novela de eu tá falando, o, você pega aí o cabeçote, leva numa retífica, com certeza tem na sua cidade retífica aí, pede para fazer plana no cabeçote, tá? Sem problema nenhum, pede para fazer plana, pede para trocar os vedadores de válvula, se quiser eu tenho até aqui, não tem problema, te dou eles, você vai ver, os vedadores do Opala é ridículo, perto dos outros é ridículo, mas funciona maravilhosamente bem, mas é ridículo, mas funciona bem. E você tem aí o. Você tem aí fez a plana, voltou para onde o carro tá. O jogo pegou uma junta de cabeçote boa. Não vamos economizar nisso. Tá? Eu sei que dinheiro não tá fácil, mas não vamos economizar nisso. Deu o aperto certo. Eu tenho torquímetro aqui. A gente pega torquímetro aqui, não tem problema nenhum. E faz isso aí, faz esse carro funcionar, tá bom? Eu creio que seja só isso, tá? E aí, o que eu faria de melhoria, tá bom? Eu colocaria um sensor de temperatura tipo cebolão em outro lugar que dá para fazer e colocaria uma luz forte, um LED bacana perto ali do seu do seu campo de visão. Temperatura subiu, pá, ele vai acender, tá bom? Para não ter problema de superaquecimento de novo.